O diabo tem respeito, tem reverência quando está diante de Deus. Imagine nós, seres pequenos, que não tem força nenhuma, que não tem sabedoria nenhuma, como que devemos nos portar diante de Deus? Isaías capítulo 6, verso 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos. Com 2 cobriam os seus pés. Com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moviam à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, o Senhor Pai que tem todo o poder, o Senhor que és um Deus soberano, acima, Deus, de todas as coisas. Nos achegamos, Pai, diante de Ti nessa noite, querendo, Pai, do Senhor a sua graça, querendo, Pai, de Ti, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da sua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor, nos convença de onde nós temos errado e falhado. Que ao sair, Senhor, por essas portas, possamos não apenas refletir onde temos que mudar, mas principalmente colocar em prática, para que possamos Te honrar e Te glorificar, Senhor, não com os nossos lábios apenas, mas com as nossas ações. Ajuda-nos, Pai, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se tem uma coisa que o mundo cristão evangélico, da sua forma geral, não conhece, é sobre o pecado. Se tem uma coisa que as pessoas elas não têm a dimensão, é sobre o pecado. Elas pecam, erram, falham, mesmo pertencendo a uma igreja, mesmo indo a um culto, mesmo tendo sido batizado, elas vivem de maneira ímpia, vivem de maneira hipócrita, vivem de maneira terrível diante de Deus, só que para elas está tudo bem. Elas continuam com um sorriso nos lábios, continuam comemorando seus aniversários, continuam comemorando mais uma passagem de ano e as coisas continuam do mesmo jeito. Com seus vícios, com seus problemas, com seus erros, com as suas falcatruas, com as suas fraudes, eles continuam desse jeito, porque infelizmente não tem a dimensão do seu pecado. E a dimensão do pecado, ele se dá quando nós paramos e temos um vislumbre e uma visão de quem Deus é.
O problema de muitos crentes hoje, muitos evangélicos hoje, muitos que se dizem cristãos hoje, é que não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Eles supõem que tiveram um encontro com Deus. Eles acham que tiveram um encontro com Deus. Mas a verdade é que eles não tiveram. Como que acha que eles não tiveram? Porque suas vidas continuam do mesmo jeito. Nenhum personagem bíblico que teve um encontro com Cristo ou teve um encontro com Deus de uma forma impactante, continuou do mesmo estado, do mesmo jeito. Quando você lê em Apocalipse, quando João ele tem um vislumbre de Cristo, o que acontece com ele? Ele sai para comemorar e ficar dando testemunho para as pessoas de que viu Cristo? O texto diz que ele cai como morto diante de Cristo. Quando Isaías ele tem um vislumbre de Deus assentado no seu trono, ele sai comemorando, marcando testemunhos, agendas em locais para poder contar, escreve livro. Diz aqui o texto que ele vê o quão pecador ele é e o quão as pessoas à sua volta são pecadoras. Quando Jacó, que teve lá um encontro, foi lutar, quando amanhece, quando termina a sua luta com Deus, o que acontece? Ele volta mancando. Então, todos que tiveram um encontro com Deus impactante, eles não permanecem do mesmo jeito. Algo precisa mudar, algo precisa ser transformado na sua vida. Então, a primeira coisa a ser dita aqui é que se sua vida ela permanece da mesma forma, sinto lhe informar, mas talvez você não teve um verdadeiro encontro com Deus. Se não teve uma verdadeira transformação, mudança, não, eu continuo com os meus velhos hábitos, velhas manias, ou ainda, a minha vida espiritual só tem piorado, eu me entrego ao pecado, eu vivo uma vida mundana, carnal, sinto lhe informar, você pode ir à igreja, você pode ter sido batizado, você pode pertencer e fazer parte das atividades da igreja, ou qualquer outra coisa. Mas você não foi impactado e não teve encontro com Deus. Isaías aqui, ele vai descrever no versículo 1, essa visão que ele teve. Diz o texto que no ano em que morreu o rei Uzias, quem era o rei Uzias? Eu não vou falar de toda a história do rei Uzias, você pode ler lá em 2 Crônicas, que fala sobre ele. Mas o rei Uzias, ele morre de lepra. Por que ele morre de lepra? Porque ele teve a brilhante ideia de entrar no templo para oferecer incenso. E naquele momento que ele entra para oferecer incenso, Deus o fere com uma lepra na testa. E depois disso, ele morre. Seu filho Jotão assume o lugar. Mas diz o texto que Jotão fez o que era reto ao Senhor, mas o povo vivia em corrupção. Ou seja, a situação de Israel naquela época era um povo, apesar de ser classificado como povo de Deus, era um povo que vivia na corrupção, na idolatria, na imoralidade, vivia em fraudes, fazendo coisas erradas. Era esse o retrato do povo. Isaías, ele está inserido nesse momento, onde o povo, ele leva o nome de Deus, mas não vive para agradar a Deus, vive para agradar a si próprio, vive pensando apenas no seu próprio ventre, naquilo que é melhor para si. Então, nesse ano, ou seja, onde está literalmente um caos, as pessoas vivendo completamente na carnalidade, na prostituição, na idolatria. Nesse momento, Isaías tem uma visão. A visão de Deus. Então, muitas vezes, quando existe um caos espiritual, uma bagunça espiritual, quando as pessoas elas estão presas na imoralidade, na carnalidade, as pessoas estão cada vez indo de mal a pior, Deus, ele quer escolher pessoas para se mostrar a estas pessoas
para usar estas pessoas. A pergunta é: você será uma destas pessoas a qual Deus irá se revelar, irá escolher para fazer a vontade dele? Isaías, ele tem uma visão que eu imagino que Isaías deve ter ficado perplexo, de boca aberta, vendo uma visão dessa tão grandiosa, e ele vê, versículo 1, o Senhor assentado num alto e sublime trono. Interessante pensar que nas épocas antigas, geralmente os reis, eles colocavam o palácio, os governantes, os locais onde eles habitavam, em locais mais altos, para justamente mostrar o seu domínio, mostrar o seu poder. Então ele está num local mais alto, onde as pessoas poderiam olhar para cima e ver lá a habitação do imperador, do rei, do governante, naquele local. Quando Isaías ele tem essa visão, ele vê que o trono de Deus ele está acima de qualquer império, está acima de qualquer governante, de qualquer autoridade. Deus está acima de todos. Um alto e sublime trono. E não só isso, mas muitas vezes a grandeza de um rei era medida pelo comprimento das suas vestes. Então, se o comprimento das vestes eram longas, então significa que aquele rei tinha uma alta grandeza. O que o texto revela aqui é que a cauda do manto enchia todo o templo. Todo o templo, mostrando tamanha grandeza de Deus. Deus é grande. Deus não é pequeno. Deus, ele não é um deusinho qualquer. E é isso que as pessoas elas confundem muito nos dias de hoje. Claro que Jesus, numa certa passagem, chama não só de servos, mas chama de amigos. Mas o fato, talvez as pessoas estão errando no entendimento dessa passagem, mas estão muitas vezes faltando com respeito a Deus. Ou seja, tratando Deus como um amiguinho qualquer, falando com Deus, vivendo uma vida cristã de qualquer jeito, sem reverência, sem temor, porque não conhecem a grandeza de Deus, o poder de Deus, não sabem, não conhecem, ou se conhece, finge que não conhece e vive de qualquer jeito, e é claro que naquele dia será cobrado. Não só isso, mas ele também vê uma visão de seres celestiais, a Bíblia classifica como serafins, que tinham 6 asas. 2 eles estavam voando, 2 eles cobriam o rosto, e 2 eles estavam cobrindo os seus pés, mostrando que quando se está diante de Deus, quando se está diante da presença de Deus, não se pode estar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu vou orar aqui, mas eu vou orar de qualquer jeito, Deus entende, Deus sabe meu coração. Loucura. Totalmente loucura. Não, eu vou abrir a Bíblia aqui rapidinho, vou ler aqui. Senhor, vem aqui que eu vou ler. Loucura. Loucura. Porque é o desconhecimento de quem Deus é. Se estivéssemos hoje, recebêssemos um convite para jantar, ou para simplesmente tomar um café com o presidente da República, eu imagino que você se prepararia para esse encontro. Você colocaria uma boa roupa, você provavelmente tomaria um banho, se seu cabelo tivesse grande, você cortaria o seu cabelo, enfim, você se prepararia para encontrar o presidente da República. Mas muitas vezes, para se encontrar com Deus, nós fazemos pouco caso. Ou seja, nós temos mais respeito e mais reverência pelos seres humanos do que pelo próprio Deus. Mas a Bíblia manda respeitar as autoridades. Sim, óbvio,
mas Deus é a autoridade suprema. Ele merece o respeito ainda dobrado. Ainda dobrado. Então, os serafins, que são seres mais poderosos do que nós, são seres maiores do que nós, eles têm esse respeito, eles têm esse temor diante de Deus. Imagine nós. O diabo tem respeito, tem reverência quando está diante de Deus. Imagine nós, seres pequenos, que não tem força nenhuma, que não tem sabedoria nenhuma. Como que devemos nos portar diante de Deus? Qualquer jeito? De qualquer maneira? Ah, não, mas Deus entende, Deus sabe, Ele está vendo o meu coração, Ele sabe. É isso? É isso? Suas atitudes mostram realmente como está o seu coração. Se eu vivo de qualquer jeito e faço as coisas de qualquer jeito para Deus, mostra que na minha vida cristã eu sou um relaxado. Mostra na minha vida cristã que eu sou desleixado. É isso que mostra. Deus conhece meu coração, sim. Ele conhece o quanto você é relaxado, o quanto você é descompromissado. É isso que Ele está vendo, é isso que Ele conhece. Só que as pessoas hoje utilizam disso como um refúgio para dizer, você não pode me julgar, porque Deus conhece meu coração. Loucura. Loucura. E no versículo 3, eles estão clamando, eles estão falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles estão ali falando e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Termina a frase: Santo. É isso o que eles fazem diante de Deus. Clamar que Ele é santo. E o que é santo? Santo, nós sabemos bem que é ser separado, diferente, tirado de um todo. Você é separado daquilo ali, não faz parte daquele todo. Deus, Ele é completamente diferente e separado. Deus, Ele não é qualquer um. Deus, Ele não é um amiguinho. Por isso que no início eu estava falando que as pessoas confundem. As pessoas não têm noção do quanto Deus é santo. E Abacuque vai dizer que Deus é tão santo, mas tão santo, que Ele não pode contemplar o mal. Ele não consegue visualizar, ver, contemplar o pecado. A morte, o assassinato, o estupro, o roubo, seja lá o que for. Deus, Ele não fica ali contemplando, vendo aquilo, por causa da sua santidade. Deus é santo. Só que a Bíblia fala algo muito interessante em Pedro, e que muitas pessoas, quando olham para exemplos de Jesus, ou exemplos de Deus, muitas vezes eles vão dizer assim: mas Jesus era Jesus. Mas Deus é Deus, né, irmão? Não quer comparar nós com Deus ou com Jesus. Jesus era Jesus. Só que Pedro vai ser claro em dizer, para nós sermos santos, em qual padrão? Como Deus é santo. Assim como Deus é santo, eu e você também temos que ser santo. Significa dizer que se o apóstolo Pedro está falando isso, primeiro, é possível chegar em ser santo como Deus é santo. Não, irmão, mas Deus é Deus. A ordem é clara para mim e para você. Seja santo como Ele é santo. Não é ser santo como meu irmão é santo. Não, vou ser santo como minha igreja é santa. Não, é ser santo como Deus é santo. Esse é o padrão que você tem que adotar na sua vida.
A sua santidade, o padrão de crescimento da santidade que você deve ter é o mesmo padrão que Deus tem. É um padrão alto, é difícil, mas com certeza você alcança. Porque Ele disse para você ser assim, ser santo como Ele é santo. Então o problema é que muitas vezes nós e muitas pessoas sempre estão envolvidas em desculpas. Sempre estão envolvidas em querer arrumar um jeito para não fazer. Não é arrumar um jeito para fazer. Não, deixa eu pensar como é que eu posso ser mais santo. Deixa eu pensar como é que eu posso ser mais fervoroso. Deixa eu tentar fazer as coisas para tentar ser mais diligente. Não, é sempre para fazer menos. É sempre para não ser santo como Deus é santo, para não ser tão diligente. É sempre arrumando alguma desculpa, sempre arrumando alguma forma de não fazer. Por isso que o que falta hoje para muitos crentes é uma visão clara de quem Deus é. Uma visão clara dos atributos e do poder e da majestade de quem Deus é. Ele continua ainda. Versículo 4 diz que os umbrais das portas, a coluna, o que sustentava, se moveram à voz do que clamava. Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que diante dele, até coisas inanimadas tremem. Até parede, porta, começa a tremer, começa a rachar, não consegue aguentar. Tamanho vislumbre, tamanha santidade, tamanho poder desse Deus, as coisas não conseguem ficar paradas. Não, Deus é Deus, né? Não consegue. Se move, quebra, racha, fende, não consegue. Então a voz do que clamava, a voz do que falava, começa a rachar, começa a tremer. Nesse momento, quando Isaías tem esse vislumbre, tem essa visão, versículo 5, ele diz: ai de mim. Ai de mim. Esse ai de mim é o oposto, no hebraico, de bem-aventurado. Uma coisa é ser bem-aventurado, que é abençoado. Outra coisa é ser ai, alguém fala ai de mim, significa maldição, eu estou maldito. Então, eu vi a Deus, eu tive um vislumbre de Deus, agora eu sou maldito. Veja a percepção de Isaías. Quando ele tem um vislumbre de Deus, automaticamente ele olha para si. Aqui, Deus não está falando sobre os seus pecados, Deus não está falando sobre o que ele cometeu, sobre o que ele deixou de fazer, não falou nada disso. Apenas o céu abriu e ele viu Deus. E isso foi o suficiente para ele começar a olhar para dentro de si. Então isso é uma das coisas muito importantes. Quando a pessoa ela tem uma visão, um vislumbre de Deus, automaticamente ela olha para si. Automaticamente eu olho para dentro de mim e eu vejo a minha maldade, o meu pecado, o meu erro, a minha falha. E ele diz 5, ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele confessa. Eu sou um homem dessa forma, desse jeito. Ele viu quem Deus é. E isso foi suficiente para chocá-lo e dizer, eu sou um pecador. Lembra quando na pesca, na praia, os discípulos estão ali pescando, e aí eles lançam a rede, não pegam nada, e Jesus pede para eles lançarem a rede no outro lado, e eles pegam, depois chega Pedro correndo na praia, ele se ajoelha, e o que ele diz? Afasta-se, porque eu sou um pecador. Então, o encontro com Deus, o encontro com Cristo, leva o homem a ser imprensado na parede e ele mesmo confessar, eu tenho pecado, eu tenho erro, eu tenho falha. Por isso que os seres humanos, a igreja moderna dos dias de hoje e os ímpios precisam ter um encontro com Deus.
quando eles tiverem uma visão e um encontro com Deus, automaticamente eles vão dizer: eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E eles vão confessar o que eles têm feito. Como eu disse, em momento nenhum aqui foi relatado o que Isaías fez, mas ele diz: eu tenho lábios impuros. Eu sou esse homem que tem lábios impuros. Eu sou. Eu cometi, eu errei, eu sou o que fiz isso. Eu. Automaticamente. Então, às vezes, nós tratamos o pecado de forma normal, comum. Não é que nós não entendemos que é pecado, ou nós até não confessamos que é pecado. Sim, nós entendemos, nós confessamos, mas não temos aquele impacto tão grande que deveríamos ter. Não tem aquele choque de realidade quando nós cometemos um pecado, erramos e falhamos, porque desconhecemos Deus. Nós não sabemos, nós não percebemos, não nos foi aberta a visão de quem Deus é. E aí por isso que pecamos: Senhor, me perdoa, realmente eu tive esse pensamento, realmente eu falei isso, realmente eu agi dessa forma, Senhor, me perdoa. E passa o tempo, a gente comete: Senhor, me perdoa, eu acabei errando de novo, eu falhei, e aí assim vai. Mas por quê? Porque desconhece-se sobre Deus. E aí no versículo 5, ele diz: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe uma coisa interessante? É que quando Isaías ele tem essa visão, esse vislumbre de Deus, ele não começa a apontar o dedo para as pessoas e dizer: ele está errado por causa disso, disso, ela está errada por causa disso, O primeiro dedo vem para ele. Eu estou errado. Eu estou em pecado. Eu preciso mudar. Isso é o primeiro encontro que a pessoa tem com Deus. O que não pode acontecer, e às vezes acontece aos montões, é que a pessoa ela começa a orar um pouco mais, ela começa a jejuar, ela começa a se dedicar um pouco mais, e ela começa a apontar o dedo para as pessoas. Ele está errado por causa disso. Ela é isso e aquilo. O encontro com Deus não me faz apontar o dedo para o outro, me faz apontar o dedo para mim. Eu tenho errado, eu tenho falhado. Porque é sempre muito fácil eu ver onde o outro está errado. É muito fácil. É muito fácil eu anotar aqui ele, e eu faço uma lista longa. E você? Eu? Eu. Mas é claro que tem erro, é claro que tem falha. Por isso que um encontro com Deus, ele precisa acontecer e já. Para pararmos de sempre olhar para o erro do outro, as falhas do outro, os problemas do outro, e os nossos a gente sempre tenta maquiar, esconder, jogar para debaixo do tapete e a vida seguir. Versículo 5. Aqui está uma chave para um avivamento pessoal e ao mesmo tempo para uma paixão e um amor pelas almas. Porque quando ele tem esse vislumbre, quando ele tem quando o céu se abre e ele tem essa visão de Deus, ele tem um avivamento pessoal. Que é o avivamento pessoal? Ele mesmo ali reconhece que ele é pecador, ele reconhece que ele está errado, ele reconhece que precisa mudar, e ao mesmo tempo ele olha para as pessoas que estão à sua volta e diz: as pessoas estão igual a mim. As pessoas, elas são exatamente como eu. Também têm o mesmo pecado que eu. Elas também têm os lábios impuros, assim como eu tenho. Então ele começa a olhar para as pessoas, não para colocar o dedo nelas, mas para dizer: elas também são igual a mim. Elas têm o mesmo pecado que eu. E agora? O que nós vamos fazer?
temos pecado, temos errado, e no versículo 5 ele vai dizer que ai de mim, porque os meus olhos viram o rei, coitado de mim, e agora o que vai acontecer? E aí no versículo 7, o que precisa acontecer com todos, depois dessa clara experiência de pecador, é o perdão. Ele percebeu que ele era pecador, ele confessou o seu pecado e ele teve o perdão do seu pecado. Vem o anjo com a brasa, toca nos lábios dele e diz: o seu pecado foi perdoado. Então, todos precisam dessa visão clara do quanto é pecador e essa experiência do perdão dos pecados. Do perdão dos pecados. Eu sei que nós temos fé e cremos que quando nós nos ajoelhamos, fechamos os nossos olhos e oramos e falamos: Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe porque eu fiz isso, me perdoe porque eu agi assim, me perdoe porque... Temos a fé de que Deus nos perdoou, de que Deus, Ele limpou. Mas aqui, Isaías tem a clara certeza, porque ele está vendo o que está acontecendo, a clara certeza de que houve o perdão dos pecados. Vem um anjo e perdoa o seu pecado. Quando você ora ao Senhor, confessa os seus pecados, você tem a certeza que Deus tem te perdoado? Mas veja, não é aquela confissão que eu vou chamar de confissão barata, que é aquela confissão porque só para aliviar a consciência, só para a consciência ficar tranquila e dizer: não, pelo menos eu já pedi perdão a Deus. Eu cometi isso, Senhor, me perdoe, bom, pelo menos eu já pedi. Mas é isso? É isso? Não deveríamos sentir muito mais pelo nosso pecado? Não deveríamos gemer muito mais por causa do nosso pecado? E aí, ele continua falando sobre o perdão dos pecados, e após isso, Deus vai dizer: quem enviarei? A quem enviarei? Versículo 7, versículo 8. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me. Isaías não começou o capítulo 6 dizendo: aqui estou eu, Senhor, pode me enviar. Não. Ele só vai depois que ele tem um vislumbre de Deus, vê o quão pecador ele é, quão as pessoas de fato são como ele e precisam de Deus. Depois ele recebe o perdão dos pecados, aí então ele é convocado e ele aceita o convite e ele vai. O que eu estou querendo dizer com isso? Não faça a obra de Deus em pecado. Não faça a obra de Deus de qualquer jeito, não. Deus aceita, Deus não aceita. Não aceita. Deus, ele vai aceitar aquilo que é o melhor. Então, quando se acende a luz de um ambiente, você consegue ver todas as imperfeições do ambiente. Então, imagina o seguinte: essa casa aqui, ela está fechada e fica um mês fechada, um ano fechada. E aí, claro, um ano fechada, começa a criar aranhas, às vezes insetos, baratas, um monte de coisa, vão entrando e vão se instalando, porque um ano fechado, ninguém limpa, ninguém faz, dá um ano fechado. Só que quando você chega num ambiente e ele está tudo escuro, você não vê absolutamente nada. Está escuro,
Você não vai ver que tem um inseto lá. Até se tiver uma cobra ali, você nem vai ver, porque está tudo escuro. Mas a partir do momento que você acende a luz, você vê exatamente tudo. A sujeira ali, a cobra lá, os bichos lá, e você consegue ver tudo porque a luz está acesa. E quanto mais claro é o ambiente, mais as imperfeições aparecem. Então, quanto mais luz nós nos colocamos diante de Deus, quanto mais luz se chega a nós, mais as imperfeições da nossa vida, elas se mostram. Mais as imperfeições, elas saltam, porque Deus é luz. E quando Deus é luz, e essa luz, ela vem à nossa vida, ela expõe todas as imperfeições, todas as coisas ruins, todas as coisas erradas. E aí nós temos que limpar, e nós temos que tirar tudo isso. Então, o meu clamor, o meu pedido hoje, para cada um de nós, é que tenhamos essa mesma experiência de Isaías. Essa clara percepção de Deus. Então, eu reforço mais uma vez o que eu digo. Estude sobre Deus. Leia as Escrituras e anote todas as vezes que aparece a palavra Senhor, Deus, Rei dos Exércitos. Anote e veja por que está aparecendo ali, de que maneira está aparecendo ali, como Deus age, como Ele fez, como que aconteceu. E procure entender e compreender mais sobre Deus. É isso que vai fazer a diferença em toda a nossa vida. Vermos o quão pecadores nós somos e amar também aqueles que estão de fora. E é isso que vai fazer total diferença. E aí, por fim, Deus ele faz o convite. A quem enviarei? Deus está com a sua esqueci a palavra, mas Deus está chamando as pessoas para o trabalho, para a seara. Ele pode contar com você? Ele pode te escolher? Deus ele pode contar que você de fato irá e fará um bom trabalho? Ou se ele te escolher, você fará um mau trabalho, um péssimo trabalho? Como que você irá atender a esse chamado dele? Que Deus nos ajude a termos uma visão clara sobre ele e uma mudança de fato e de verdade. Não levar um cristianismo de nome. Tem muitos hoje que levam um cristianismo de nome, e só de nome. Eu sou cristão, eu faço parte dessa igreja, daquela igreja, de outra, e fica às vezes entre aspas, uma guerra de denominação, e no fim não leva a nada. E às vezes o mínimo que se espera que um cristão faça, ele não faz. Mas ele conhece muito da teologia da sua igreja, mas pouco sobre a vida cristã. O que Deus nos chama é de fato viver aquilo que está descrito nas Escrituras. É isso que ele espera, é isso que ele quer. Vamos orar.